maioria de nós está buscando uma independência financeira, uma estabilidade econômica. Com quem a gente vai aprender isso? Ninguém melhor do que o famoso Rei Salomão. O Rei Salomão, que o livro de Crônicas afirma que ele é o mais sábio de todos os seres humanos. E ele teve uma riqueza quase inigualável. A riqueza dele era tão grande que a Bíblia afirma que na sua época a prata já não tinha valor. Prova disso é que ele folheou o grande templo de Jerusalém, que ele construiu quase todas as suas partes com ouro. Ele tinha 1.400 carruagens em mais de 12 mil cavalos. Se a gente parar para pensar em termos monetários, ainda mais naquela época, realmente era uma fortuna gigantesca.Esse mesmo rei Salomão, de acordo com os cálculos que a gente pode fazer hoje, só em ouro ele ganhava por ano 58 milhões de dólares. Mais uma vez, pense que a gente está há mais de 2.000 anos atrás e essa é a renda em ouro dele anual. Então ele chegou num nível muito alto e ele ensina pra gente como fazer isso. Você vai ver que há conselhos claros que podem ajudar muito você na sua vida. Então eu vou te trazer aqui 7 conselhos super importantes do Rei Salomão de como você pode alcançar a sua independência financeira, a sua estabilidade econômica. O primeiro conselho aparece no livro de Provérbios, no capítulo 24. Lá está escrito: prepara fora a sua obra e apronta-a no campo, e então edifica a sua casa. O rei Salomão aqui está colocando uma ordem de prioridades com planejamento nas prioridades. Ele fala, primeira coisa, você vai fazer o seu negócio. Aqui o negócio dele que ele está propondo é a terra. Isso aqui é só um exemplo. Então, primeiro, faça esse negócio, projeta ele. Agora, depois disso, vamos ver se esse projeto está funcionando. Coloque ele para fora. Vamos ver se ele realmente está trazendo aquela renda que você está esperando. Só depois de você fazer os 2 primeiros passos é que você vai poder ir para o terceiro. Na verdade, há 2 ensinamentos aqui. Por um lado, a nível pessoal. O nível do casamento, o rei Salomão, ele ensina pra gente que a pessoa antes, ela vai construir o negócio dela, ela vai ver que o negócio dela tá andando, depois disso você vai construir sua casa, somente depois disso você vai casar. Em outras palavras, o casamento é comparado com a sua casa. Então, o casamento ele vem depois que você já tem alguma estabilidade. Não significa que se você não tiver já o seu apartamento próprio, que ele vale R$1 milhão, você não pode casar, então você vai casar com 48 anos. Não é isso que o rei Salomão está falando, mas sim de você ter um planejamento. E não é à toa que a gente, de alguma forma, é educado para isso. Ou seja, a nossa educação financeira, ela tem a ver com a gente estar na escola, da gente criar uma profissão, a gente já, desde cedo, tentar galgar os degraus. Quando você vê que você criou um nível de estabilidade, não significa casa própria, mas já você tem o seu negócio, o seu emprego e ele já te dá uma tranquilidade, chegou a hora do seu próximo passo. Isso vale também a nível de negócios. Você quer fazer um outro negócio, você quer utilizar agora os seus lucros para comprar casas e carros e etc. Não tem problema, mas só depois que você idealizou o negócio, botou ele para fora, ele está funcionando. Depois que você vê com estabilidade que isso está acontecendo, compra a casa que você quiser, a casa de campo e assim por diante. Não antes disso. O segundo ensinamento, ele é tão importante, ele também aparece no livro de Provérbios. No capítulo 22, está escrito assim: o rico domina os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você quer ter uma vida normal, saudável economicamente, se livra de empréstimos. Os empréstimos parecem algo que eles são muito convidativos. Uau, agora tem um dinheiro a mais
que bom, que tranquilidade, eu posso usar isso para várias coisas. Mas muitas pessoas esquecem. Quando você pega um empréstimo, você está se tornando agora dependente de outra pessoa, dependente de juros. Quantas pessoas não têm dívidas e elas não conseguem nem tocar no montante principal porque elas só estão pagando juros acima de juros, o que se chama juros compostos. E ainda ela tem que agradar aos seus credores, eles podem pegar coisas que são vitais à sua vida. Em curtas palavras, nós vamos tentar fugir de empréstimos como a gente foge do fogo. A gente vai tentar escapar dessa aparente comodidade porque não tem nada de cômodo. Você pode ver quantas empresas te oferecem empréstimos o tempo todo, eu nem vou ver se você está no Serasa ou não. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que você é uma presa fácil. Aquele dinheiro, aquele montante inicial que você vai pegar vai se tornar um montante enorme e aí você vai se ver frente a uma dívida que muitas vezes vai te causar um prejuízo muito maior do que aquele falso conforto, aquela falsa impressão de que eu tenho dinheiro, eu estou capitalizado, eu faço agora o que eu quero. Diz o rei Salomão, não se torne um escravo da pessoa que está te emprestando dinheiro. Como? Evitando os empréstimos. Um dos conselhos mais importantes aparece em Eclesiastes. Lá está escrito assim, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Há pouco tempo atrás, um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, ele perdeu mais, o seu fundo de investimento perdeu mais de 4 bilhões de dólares em 2 investimentos que não funcionaram. Você quer saber qual a surpresa que aconteceu? Ele não caiu na lista das pessoas mais ricas do mundo todo. Todos perguntam como pode ser. E ele mesmo deu a resposta. Vocês acham que eu só estou investido nesses 2 investimentos? Eu tenho um leque, eu tenho um portfólio de investimentos muito grande. Eu perdi aqui, mas eu ganhei ali. Como já aconteceu o contrário, essas 2 empresas já me deram muito dinheiro e outras me fizeram perder. Às vezes uma pessoa pensa, eu encontrei a galinha dos ovos de ouro, eu vou botar todo o meu dinheiro nessa galinha. O que acontece se essa galinha morre? Então, por um tempo, ela te deu realmente ovos de ouro, ela te deu um retorno acima de qualquer esperado. Só que às vezes vem um momento de vacas magras, um momento que essa galinha não está dando mais ovos. E se todo o teu dinheiro foi para lá, o que ficou para você? Então vem o rei Salomão e te ensina, o seu portfólio de investimentos, ele tem que ser diversificado, porque, como ele fala, existem males que vêm ao mundo. Então, às vezes, o mercado imobiliário está embaixo, às vezes ele é o mais seguro de todos, às vezes são as ações de empresas de tecnologia, às vezes são as ações mais corriqueiras e assim por diante. A gente tem vários tipos de investimentos. A ideia realmente é diversificar e no final fazer com que o portfólio todo te dê um lucro. Não pensar em lucros muito rápidos, porque eles estão totalmente canalizados em um, somente ou 2 tipos de investimentos, porque isso pode acabar levando não a grandes lucros e sim à falência. Surpreendente é o 4º conselho. O 4º conselho, ele diz assim, há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. Que mal é esse? As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Às vezes o seu dinheiro, em vez de ser a fonte de bênção, é uma fonte de maldição. Como isso pode acontecer? O dinheiro, de acordo com o rei Salomão, ele tem que trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Muitas pessoas que acabam ganhando muito dinheiro, elas acabam ficando completamente viciadas no trabalho, viciadas em olhar como está a conta em qualquer perda, menor ou maior,
causa um desespero, então ela tem um senso de urgência que ela nunca pode tirar férias, ela nunca pode parar, e isso acaba sendo um mal muito grande. É interessante que esse mal muito grande pode vir de outra forma. Algumas pessoas que ganham muito dinheiro de uma vez só, elas não sabem administrar, e ao invés desse dinheiro se tornar uma bênção, ele pode se tornar o seu fracasso. Veja um exemplo de pessoas que ganham na loteria. Nos Estados Unidos fizeram pesquisas, 90%, inacreditável, das pessoas que ganharam milhões de dólares na loteria, 5 anos depois que eles ganharam e se tornaram milionários, eles estavam mais pobres do que antes de ter ganhado na loteria. Não somente mais pobres, muitas vezes endividados e divorciados, e sem falar com seus filhos e com outros parentes. Diz o rei Salomão, o seu dinheiro, ele tem que te trazer bênção, então você vai ter que saber administrá-lo muito bem. Também as suas amizades, o seu relacionamento com a sua esposa, você não pode deixar esse dinheiro destruir as suas relações familiares e as suas relações com os seus amigos. Tem que tomar muito cuidado, o dinheiro tem que ser uma bênção e não o contrário. O quinto conselho, ele é muito importante. Ele vai falar do seu planejamento financeiro a médio e a longo prazo. O rei Salomão diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os do todo apressado tão somente a pobreza. Os teus planejamentos, se são feitos a médio e a longo prazo, eles vão te trazer abundância. Mas se a pessoa ficar apressado, eu quero logo comprar isso, também aquilo, um consumismo que não tem limites, isso vai levar a pessoa à pobreza. Por isso, é muito importante a noção de ter um orçamento, de ver os gastos, de ver os ganhos e assim por diante. A pessoa, ela vai começar a fazer a sua poupança, a sua aposentadoria. Então ela não vai pensar somente no aqui e no agora. Eu vou pensar, a minha vida não termina aos 30 e nem aos 40, se Deus quiser. A gente vai pensar muito mais. O que vai acontecer quando eu tiver 60 anos, 70 anos? De que eu vou viver? Qual vai ser meu nível de vida? Então, diz o rei Salomão, se você se prepara bem, no momento que você está ganhando dinheiro, saiba que esse dinheiro vai sobrar, e não somente sobrar, ele vai ter um capital às vezes ainda maior para quando você precisar ainda mais dele e tiver menos possibilidade de ganhar dinheiro. Por outro lado, a pessoa que está apressada e ela está vendo dinheiro e ela fica muito entusiasmada e ela rapidamente pensa como eu vou torrar esse dinheiro, ela não tem planejamento, ela não tem orçamento, ela não pensa em aposentadoria, ela não pensa como ela vai viver mais tarde, e isso pode ser muito dramático em momentos acima da sua vida. Eu quero te ensinar como fazer isso. Primeira coisa, veja quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, tá? Pense quais são os seus sonhos e a nível financeiro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa e uma casa de campo e assim por diante. Isso vai de acordo com cada um. É claro que a gente não quer ser muito materialista, mas a gente quer ter algum conforto. Muito bem. Depois de você ter esses sonhos, vamos para a realidade? Vamos agora ver quanto você vale. Você vai analisar quanto vale o seu patrimônio, quanto os seus investimentos estão rendendo para você de uma forma real, e até mesmo o seu salário ou a sua empresa, quanto ela está dando, quanto você tem de ganhos, quanto você tem de gastos, também a nível pessoal. É claro que você vai fazer essa conta. Então, por um lado eu tenho sonhos, agora eu estou vendo a realidade. Agora o que eu vou fazer, o terceiro passo, é juntar os dois. Como eu faço a realidade chegar ao meu sonho? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa realmente ela quer comprar um apartamento que está num bairro que é o teu sonho de viver lá, e esse apartamento custa R$1 milhão. Você tem guardado 150 mil e você sabe que para pegar um financiamento você vai ter que pagar
tantos por ano. Então, você está conseguindo economizar esse dinheiro? Será que você pode pegar um financiamento para comprar esse apartamento? Você está em ponto de fazer isso? Já chegou naquela estabilidade? Então, quando você tem claro aonde você quer chegar, por outro lado, você conhece a sua realidade, você sabe se você já pode dar esse passo. E se não puder, você já vai pensar: pode ser que com esse trabalho eu não consigo, talvez eu tenha que trocar, talvez eu tenha que acrescentar alguma coisa. Será que eu estou utilizando meu dinheiro da forma correta? Será que eu posso investir melhor? Então, quando a pessoa pensa nisso, então ela tem um planejamento, ela é uma pessoa diligente e esse dinheiro vai levar a pessoa à sua abundância, que no final das contas é a realização dos seus sonhos. O rei Salomão, no 6º conselho, ele fala no livro de Provérbios 15 assim: a pessoa que odeia presentes é a pessoa que vive. Odeia presentes não significa que no seu aniversário o seu marido, a sua esposa não possam te presentear com nada. Não é isso que a gente está falando. Mas quando vem uma pessoa e ele quer te oferecer aquele cavalo de Troia. Ele vem para você: olha, eu tenho aqui algo fantástico, eu vou doar meu tempo para você, eu vou fazer isso para você, eu tenho uma ideia, uma pessoa, tudo de graça. Na verdade, esse de graça pode acabar te custando muito caro. As pessoas têm interesse, ainda mais quando elas veem que você está prosperando. Então não é para ficar por um lado desconfiado, mas saiba, não dependa de favores, não dependa de ninguém. Utilize o seu esforço, a sua capacidade e mais ainda, se você é dono de uma empresa, você tem funcionários, você precisa de funcionários e não de pessoas que te prestam favores e favores, porque os favores muitas vezes não são bem feitos, não tem toda a dedicação, não tem todo o comprometimento. Diz o rei Salomão: quem odeia presentes é a pessoa que vive. No mundo financeiro é a pessoa que vai sobreviver e é a pessoa que vai prosperar. Então não dependa de outros, não fique esperando favores. Depois que essa pessoa fizer por mim, aí o meu negócio vai dar certo. Depois que for aprovada essa lei, que o meu amigo vai fazer um lobby ou qualquer coisa assim. Não dependa de ninguém. Toca o seu negócio com a realidade que exista e de acordo com o seu capital, a sua capacidade, o seu esforço. Finalmente, o 7º conselho do rei Salomão, ele é fantástico. Talvez ele é o mais importante de todos. Ele diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Em outras palavras, o nosso dinheiro tem que ser um dinheiro abençoado. O que significa isso? Por um lado, realmente, a gente agradecer a Deus por cada conquista, por cada passo que a gente conseguiu avançar. Não pensar: isso aqui Deus deve a mim porque eu fui muito esforçado, porque eu fiz muitas orações e assim por diante. Não. Deus não deve nada a cada um de nós e a gente tem a obrigação de agradecê-lo. Mas aqui existem outros ensinamentos que talvez são até mais importantes. Por um lado, é você ganhar o seu dinheiro honestamente. A bênção de Deus monetária está quando o seu dinheiro é um dinheiro honesto. O dinheiro que vem através de enganações, de roubos, diz a Bíblia, ele não traz nenhuma felicidade, nenhum conforto. É aparente, parece que é algo bom, mas no final das contas é uma pura ilusão. Então, o dinheiro de Deus é uma bênção, se ele veio de Deus e não de caminhos errados. E mais uma coisa, o dinheiro de Deus ele é usado não só para as causas próprias, a gente também pensa nas pessoas menos favorecidas, a gente pensa nas pessoas que não têm todo esse potencial, essa capacidade. Então a gente também vai usar a bênção de Deus para abençoar outras pessoas. A pessoa que segue esses 7 passos, ela está no caminho do rei Salomão, realmente para conseguir uma independência financeira, uma estabilidade econômica.